Por quê? O desconto previdenciário é como se no cargo ele estivesse, independentemente de quanto ele esteja ganhando. É claro que ele podia ter escolhido ganhar os 20, mas não quis, e aqui volta os 2.200. E vamos supor que, em vez de auditor, ele fosse professor. O professor, a gente colocou a remuneração dele a R$600. Depois ele virou prefeito e começou a ganhar R$6.000. Depois voltou a ser professor, voltou a ganhar R$600. Quanto que é 11% de 600? Quanto que ele tirava de previdência todo mês? Pagava R$66. Aí agora ele é prefeito, ganha 6.000. Quanto que ele paga? Os mesmos R$66. O que significa que mesmo que ele esteja aqui durante o período em que ele é prefeito, se ele sofrer um acidente, algo que lhe dê direito a uma aposentadoria, a aposentadoria, ou seja, o benefício previdenciário dele, é como se ele não tivesse saído do cargo efetivo. Então ele pode estar ganhando 6.000 há 4, 5 anos, que ele se aposenta com R$600. A mesma coisa a gente aplica ali em cima para o auditor. Como a remuneração dele era 20.000 e ele continua pagando sobre 20.000, ainda que ele esteja ganhando menos agora, se nesse tempo ele sofre algum acidente, alguma coisa e tem que aposentar, ele aposenta com os 20.000, tá? Finalizando o artigo 38, lá no inciso 4 e no inciso 5, o inciso 5 diz que para efeito beneficiário, eu estou falando tudo embolado hoje, para efeito de benefício previdenciário, é como se ele não tivesse saído do cargo dele. Ele continua recebendo e contribuindo, então recebendo benefícios e contribuindo, no caso, para os benefícios, no mesmo valor que ele contribuía quando estava no cargo, emprego ou função do qual ele está afastado. Vou beber um golinho de água, enquanto vocês anotam essas informações, e a gente vai depois já começar a ver o artigo 39, porque o 38 era tão pequenininho que já acabou. Fácil? Fácil? Vamos ver o que o artigo 39 traz de novidade para a gente para as provas. O artigo 39, ele vai entrar mais na questão remuneratória dos agentes públicos. Ele vai parar um pouquinho de falar de administração pública e vai começar a falar do agente. Quanto que ele pode ganhar de remuneração, ou pode ou não pode. E a gente vai ver como que a gente vai fixar o valor da remuneração dele. Então a gente vai começar aí a ver o artigo 39. Tinha colocado aqui um exercício, mas é repetição. Olha o que diz o artigo 39 hoje, a redação dele hoje. Você abre a Constituição, está dizendo lá assim: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão um Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Essa redação do artigo 39 não é original da Constituição de 88. Ela é dada pela Emenda Constitucional 19 de 98. Então, essa redação aí, ela é da Emenda Constitucional 19 de 98. Antes disso, a gente vai ver qual era a redação dela. Então, desde 98, que isso aí está escrito na Constituição. Acontece que as questões de prova relativamente ao caput do artigo 39 são referentes ao que estava escrito antes. E pergunta assim, isso ainda existe? Você vai ter que dizer, não, mas o que se eu não li? Então vamos ler. Antes disso estar escrito na Constituição, vinha dizendo assim: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, tudo igual, instituirão, tudo igual, no âmbito de sua competência, para cada um, então, um regime jurídico único e também planos de carreiras para os servidores da administração direta, autárquica e fundacional. Então, a gente tem uma redação da Constituição de 88 que mandava que a União, Estados, Distrito Federal e municípios instituíssem um único regime de direitos e deveres
para os seus servidores da administração direta, autárquica e fundacional. E com a emenda constitucional 19, isso deixou de estar escrito na Constituição. Olha o que vai acontecer. Vamos fazer uma linha do tempo para entender o que acontece em relação a esses dois dispositivos, o antes e o depois. Quem está copiando pode copiar aí mais um pedacinho. Daqui a pouco a gente vai fazer aqui um esquema. Vamos lá? O Sati me acompanha aqui para um desenho, uma linha do tempo, relativamente a essas informações aí. Olha, a Constituição de 88, que é aquela redação anterior, estabeleceu que deveria se estabelecer é ótimo, um mesmo regime para a União, as suas autarquias e as suas fundações públicas. O Estado também, no seu caso, o município seu. Mas como nós vamos para a prova federal, a União, suas autarquias e fundações deveriam ter o mesmo regime de direitos e deveres para os servidores públicos. Então, de 88 até a emenda constitucional 19 de 98, emenda constitucional 19 de 98, nós vamos ter uma situação. Qual situação é essa? A Lei 8.112/90, ela é um pouquinho depois da Constituição, mas ela é considerada como Estatuto dos Servidores Públicos. Dos servidores. Era o único regime adotado para a administração direta, autárquica e fundacional. Então, todos os servidores da administração direta, mas todos das autarquias e todos das fundações, obrigatoriamente estariam vinculados ao regime de Estatuto dos Servidores Públicos. Nenhum podia ser seletista. Isso, gente, na esfera federal. Porque quando diz, na Constituição Federal, que tem que existir nesse período regime jurídico único, quer dizer que tem que ser um regime só para administração direta, autárquica e fundacional. Mas vários municípios preferiram a CLT. Então, vocês chegavam para mim, Itabira, todos os servidores, sejam da própria prefeitura ou autarquias municipais, eram seletistas. Atendia ao dispositivo constitucional? Sim, todos tinham um único regime, porque lá não dizia que o regime tinha que ser o estatutário, tá? Mas como a nossa prova é federal, na esfera federal, a Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Federais, se aplicava para a administração direta, autárquica e fundacional. Aí, com a vinda da emenda constitucional 19, a Constituição não mencionou mais no caput do 39 nada sobre regime jurídico único. Então, a interpretação que a gente vai ter da emenda constitucional 19 de 98 até, coloquem para mim aí, agosto de 2007, é de que não é mais obrigatório o regime jurídico único. Então, a gente vai escrever aqui fim da obrigatoriedade de um único regime para a administração direta, autárquica e fundacional. A gente vai ver o que é essa data de agosto de 2007, mas ficou assim, ó. De 98 até agosto de 2007, já que o texto constitucional foi suprimido, não havia mais obrigatoriedade de regime jurídico único para todos os entes, permitindo, então, que existisse na esfera federal tanto o regime estatutário
quanto poderia ter também servidores vinculados ao regime seletista. Então, podia ter estatutários e seletistas a partir de 98, convivendo na mesma administração. Aí, em agosto de 2007, o Supremo Tribunal Federal, nosso órgão guardador aí da Constituição, agosto de 2007, julgando uma ação direta de inconstitucionalidade contra a alteração da Lei 8.112, determinou que essa mudança foi inconstitucional. Aí, nós temos de agora em diante, desde agosto de 2007, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da mudança, da alteração, vamos pôr assim, da alteração do artigo 39, caput, da Constituição Federal. Então, desde agosto de 2007, o Supremo declarou que não podia ter ocorrido o fim da obrigatoriedade, não podia ter acontecido essa mudança aqui, ó. Essa mudança aqui da Emenda Constitucional 19 é que foi questionada aqui, ó. Aquela alteração ali foi questionada. Não podia ter mudado isso, não. E aí declara a inconstitucionalidade a partir dessa data. Acontece que esta alteração ainda está, essa decisão do Supremo, em efeito liminar. Não foi decidida de forma terminativa. Você não tem ainda a decisão final do Supremo. Por isto aqui ainda não está caindo nas provas de concurso. Para as provas de concurso, a gente ainda tem muitas questões que trabalham como se esta coisa aqui estivesse vigente. Essa decisão aqui, de agosto de 2007, como ainda está em caráter liminar no Supremo, ou seja, o Supremo já decidiu, olha, é mesmo, mas espera aí que a gente ainda vai dar nossa palavra final, até a palavra final do Supremo. Nas provas, isso pode continuar acontecendo, mas na prática, a decisão do Supremo é de cumprimento obrigatório. Nenhuma autarquia federal, nem administração direta, nem fundações podem contratar pessoas no regime seletista mais, tá? Então, era obrigatório o regime jurídico único. Com a Emenda Constitucional 19, permitiu-se contratar pessoas no regime seletista na esfera federal para administração direta, autárquica e fundacional. A decisão do Supremo é de que a partir dessa data que não pode mais acontecer isto, e ela vai restabelecer a obrigatoriedade de regime jurídico único. Como o regime jurídico único era a Lei 8.112, só ela pode ser considerada como norma para reger direitos e deveres dos servidores federais desde agosto de 2007, de novo. Um ponto importante é que toda decisão do Supremo tem, por natureza, um efeito ex tunc retroativo e deveria desfazer tudo o que aconteceu nesse período. Acontece que todas as agências reguladoras que foram criadas nesse período aqui, Anatel, ANEEL, Anvisa, têm seus funcionários no regime seletista. Já pensou se o Supremo decide realmente, né, da decisão de mérito aqui pela inconstitucionalidade e manda desmantelar todas as agências reguladoras? Vai dar um caos. Então, essa decisão do Supremo teve efeito ex nunc. Daqui para frente, tem que corrigir o que foi feito. Mas não precisa tirar o pessoal que já está lá, tá? Então, já guardem que desde agosto de 2007, numa decisão ex nunc, ou seja, não retroativa, daquela data para frente, o Supremo proíbe a contratação de agentes no regime seletista para administração direta, autárquica e fundacional. Contudo, nas provas de concurso, a gente ainda está encontrando questões de prova com a redação aí da Emenda Constitucional 19. Vou beber uma água enquanto vocês acabam de anotar.
Se na prova, a pergunta é se na prova pode acontecer de... Como isso poderia acontecer? Você faz para responder uma questão de prova, né? Vem lá, é verdadeiro ou falso e você não saber como responder. Vocês vão ter que fazer sempre nas questões de prova esse levantamento de cada afirmativa, qual que é verdadeira e qual que é falsa. O que tem acontecido é o enunciado trazer assim... a emenda constitucional 19 de 98... Vem aqui com o meu esquema. A emenda constitucional 19 de 98 extinguiu o regime jurídico único. Essa afirmativa é verdadeira ou falsa? Para uma questão hoje. Para começar, se disser que a emenda constitucional 19 extinguiu o regime jurídico único, está dizendo que não existe mais a Lei 8.112, que não existe regime estatutário. E, na verdade, não foi isso que ela fez. Ela disse, olha, quem quiser continuar só com o estatutário, pode. Quem quiser ficar só com o seletista, pode. Mas quem quiser ficar com os dois, também pode. Então, ela não proíbe o regime jurídico único. Ela só diz que ele não é obrigatório. Essa é uma questão de prova que podia cair hoje. Ela traz um conhecimento histórico, né? Ela vai falar do passado. Então, o que tem acontecido são enunciados que ainda trazem a emenda constitucional 19 como se fosse ela vigente hoje. Aí você responde sem considerar a liminar do Supremo. Tá bem? Agora, supondo que já comece a cair nos próximos concursos essa matéria, pode vir no enunciado. O Supremo Tribunal Federal declarou em liminar a inconstitucionalidade da alteração do artigo 39. No que isso implica? Implica a volta do regime jurídico único, a proibição de contratação seletista na esfera federal, tá? Então é possível que comece a aparecer, mas não nas provas do nível médio, porque dificilmente a gente vai encontrar decisão jurisprudencial ou outra coisa dessa natureza nas provas do nível médio, tá? Fácil demais? Tão fácil que a gente vai para o próximo dispositivo dentro do artigo 39, que é o parágrafo 1º desse artigo. Vamos lá. Parágrafo 1º é bem fácil. Ele diz que quando a gente vai fixar o vencimento básico dos agentes públicos, esse vencimento básico só poderá ser pautado nos seguintes critérios. Primeiro, natureza, grau de responsabilidade e complexidade dos cargos que compõem cada carreira. Os requisitos para investidura e as peculiaridades do cargo. Então, a gente pergunta, pode existir 2 cargos de nível médio, sendo que um ganha R$1.000 e o outro R$7.000? Pode. O que importa é saber qual a responsabilidade que esse agente público tem. Um, por exemplo, pode ser um mero, digamos, auxiliar administrativo e o outro ser um agente carcerário ou de outra natureza, né? Um agente público que demanda, por exemplo, ter uma aptidão física diferenciada. Então, isso tudo aí, um risco maior para a vida mesmo. Então, essa natureza do cargo, né, responsabilidades, podem justificar padrões de vencimento diferentes. Lembra que padrão de vencimento é o vencimento básico. Os componentes do sistema remuneratório que vem dizendo aí são as demais gratificações adicionais que seriam pagas para esse agente público. Requisitos de investidura, tem uns que a prova é só uma prova escrita, para outros tem teste psicotécnico, aprovação em teste físico, não pode ter tatuagem, tudo isso vai implicar, né, lógico, na peculiaridade do cargo, que implica na diferença de vencimento básico. Esse parágrafo 1º é muito simples, e ele cai bastante em prova de concurso, porque ele é quase uma questão de prova. Você transforma ele aqui no enunciado, a fixação dos padrões de vencimento e demais componentes observará, exceto. Transforma aqui em letra A, B, C e põe mais uma letrinha falsa aí, tá ótimo, tá? Então, cuidado com dispositivos pequenos da Constituição. Eles normalmente viram questões de prova. Mas muito fácil. Esse parágrafo 2º também é fácil demais. Diz assim: a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Está falando de município aí ou eu me enganei? Eu me enganei, né? Aí só fala de União, estados e Distrito Federal. Como a gente costuma decorar os negócios tudo rápido, às vezes, se vier uma questão de prova para você, que aqui no meio colocar a palavra município, você pula como se aquilo nem fosse questão de prova ainda e continua lendo. Vejam bem, a União, os estados e o Distrito Federal
tem que ter escolas de governo para a formação e aperfeiçoamento dos seus servidores. O município não é obrigado a ter. É proibido o município ter escola de governo? Não, ali só diz que ele não precisa ter, mas ele pode ter. E a participação dos servidores nesses cursos da escola de governo vai ser, inclusive, requisito para promoção na carreira. Escolas de governo que a gente conhece, a mais famosa, a ESAF, ela é a escola de formação, por exemplo, né, dos servidores federais na área de arrecadação. Minas Gerais, a gente tem a Fundação João Pinheiro, tem a escola do Tribunal de Contas, a escola do Legislativo, a escola desembargadora Edésio Fernandes, ligada ao Tribunal de Justiça. Todas essas chamadas escolas existem, elas são intraorgânicas, né? Elas existem para treinar os próprios servidores da administração. Nada impede que tenham cursos voltados para a sociedade também, mas o normal são cursos internos. O TRE não tem um específico, bom, pode até ser que tenha e eu não tenha conhecimento. Não sei se ele tem uma escola de governo ou só programas de treinamento de servidor, tá? Então, parágrafo 2º, só tomem cuidado com a não obrigatoriedade de municípios manterem escolas de governo. Isso aí não vai pegar ninguém na prova de concurso, tenho certeza que vocês vão tirar de letra esse dispositivo. Quem dera o artigo 39 só tivesse parágrafos assim tão facinho, porque quando a gente pegar agora o parágrafo 3º e eu contar para vocês como ele é perigoso, olha aqui. Minha primeira pergunta, antes de ler o parágrafo 3º. No direito constitucional, vocês já viram o artigo 7º? Vão ver ainda? Vão ver ainda. Tá. Então, primeira coisa, vamos ler, depois vou explicar. Aqui diz assim: aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no artigo 7º da Constituição, uns incisos lá, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo exigir. Vamos anotar aqui uma coisa. O artigo 7º da Constituição traz garantias constitucionais trabalhistas. Todo mundo que trabalha tem direito a, pelo menos, o salário mínimo, aviso prévio, seguro-desemprego, hora noturna superior ao valor da hora diurna, hora extra remunerada e pelo menos 50% a mais do que a hora normal, adicional de 1/3 de férias. O artigo 7º vai elencar todas as garantias que um trabalhador tem direito. Acontece, quando a gente fala trabalhador aqui, a gente fala da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, portanto, somente das pessoas que estão com carteira assinada. E aí, a gente vai verificar que o servidor estatutário não teria direito a essas garantias todas, porque ele não é seletista. Mas o 39, parágrafo 3º, que a gente está lendo aí agora, 39, parágrafo 3º, estende algumas garantias, do artigo 7º ao servidor. Quando eu digo servidor aqui, eu estou dizendo servidor estatutário. O servidor estatutário terá algumas garantias que são estendidas aos demais, aliás, que são, né, para qualquer trabalhador aí com carteira assinada. E, normalmente, quando a gente vai fazer uma questão de prova sobre esse dispositivo, a gente tenta usar o nosso bom senso. Vamos testar o nosso bom senso? Eu vou falar alguma garantia do artigo 7º e vocês vão me ajudar a pensar se elas se aplicam também para servidores públicos ou não. Independentemente da gente colar aí agora, vamos imaginar isto. Vocês acham que é uma garantia constitucional trabalhista estendida também ao servidor público, o FGTS? Não. FGTS só o seletista que tem.
Então, se caísse numa prova, você acertava de primeira. Vem lá, o servidor público tem direito a FGTS? Não. Aviso prévio? Não. Aposentadoria? Não. Olha que problema sério. Professor, é claro que o servidor tem direito à aposentadoria. Acontece que existem garantias para a CLT, lá no artigo 7º, e qual que é a aposentadoria de uma pessoa ligada ao regime seletista? Ela é onde? Quem vai pagar? INSS. Então, aqui eu estou falando de uma aposentadoria no regime geral de previdência. E quando você verificar, vem comigo aqui fazendo um favor, Azaf. Olha, esses incisos aqui, ó, 7º, 1, 2 e 3, não é direito do servidor público. O 4 é. O 5 e o 6 também não, mas o 7 é. O 8 é. O 9... E a gente vai olhar aqui que a aposentadoria não está incluída dentre esses dispositivos, porque o artigo 7º fala da aposentadoria no regime geral de previdência. E o servidor já tem uma aposentadoria própria, muito melhor do que essa daqui. Tá? Outra coisa que é comum a gente achar que ele tem direito: irredutibilidade salarial. Essa expressão, irredutibilidade salarial, é o artigo 7º, inciso 6. Está vendo que o 6 não está mencionado? Por quê? A irredutibilidade do inciso 6 fala: o salário é irredutível, salvo acordo ou convenção coletiva. E lembra que o servidor público não tem nem acordo nem convenção para ele? Para ele é muito melhor, a irredutibilidade dele é mais forte. Então, se perguntasse, aplica-se ao servidor público a irredutibilidade salarial? Não, não se aplica. Então, o para a casa de vocês é pegar o artigo 7º na Constituição, quem tem apostila, isso vai estar lá no direito constitucional, e circular essas garantias que o servidor público tem. Quando vocês estiverem estudando o artigo 7º com o professor do direito constitucional, vocês vão automaticamente estar estudando quais garantias o servidor tem, e sabendo que as que a gente não circulou, o servidor não tem. Porque as questões de prova podem ter certeza que vão ser em cima desses pontos. Vai vir lá, FGTS, você marca se tem direito ou não tem. Seguro-desemprego, fácil, né, de marcar. E os que não são tão fáceis assim? Proteção do mercado de trabalho da mulher. Está circulado, é um desses incisos aqui, até esqueci qual que é agora. Tá? Então, a gente tem mesmo que ler no artigo 7º as garantias que o servidor tem com aquelas que ele não tem. Vocês sobreviveram bravamente até o parágrafo 3º. Eu ia passar para o parágrafo 4º, 5º, 6º, mas não vou.